this action signify? As you entered, when you looked at the other human, what does it mean? It's a sign of trust. It's a human thing. You wouldn't understand. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean you're a designer? Yes. Existem duas formas de se abordar essencialmente qualquer conteúdo, podendo haver uma mistura entre as formas a fim de se obter a proporção correta de cada uma. A primeira forma é interpretar aquilo que estamos analisando de maneira literal, ou seja, avaliar a matéria por aquilo que ela aparenta e definir seu conteúdo por aquilo que ela mostra. A segunda forma, talvez um pouco mais complicada, seria a abordagem subjetiva, onde devemos tentar interpretar a obra analisada muito mais por aquilo que não foi dito do que por aquilo que foi falado efetivamente. O Farol, de Robert Eggers, serve como boa fonte de análise para ambas as maneiras. Partindo do começo, em uma coloração preto e branco e numa proporção pouco usual para o cinema comum, o diretor responsável por A Bruxa, primeiro filme do diretor e outro terror cultuado, nos apresenta Wake, personagem de Dafoe, e Winslow, personagem de Pattinson. Ambos são encarregados de tomar conta de um farol localizado num rochedo no meio do nada, por quase um mês, sem auxílio ou contato com nenhum outro indivíduo. Apesar de ambos serem responsáveis pela instalação, apenas Wake tem contato com a luz do farol, enquanto Winslow faz literalmente todas as outras tarefas da ilha, quase sempre pesadas e degradantes, sentindo crescer em si uma curiosidade maléfica acerca do que se passa com Wake naquele farol todas as noites. Apesar de podermos teorizar por horas e horas sobre a obra, a história do filme é basicamente essa. Ainda que o filme seja repleto de passagens memoráveis, não há muita coisa acontecendo de fato na ilha, além, é claro, das tarefas que é necessário e desnecessário se fazer. A trama, nesse sentido, serve muito mais como base para os personagens apresentados e as relações que desenvolvem entre si, do que como um fio condutor da obra propriamente dito. Tentando enquadrar a obra nos tipos de abordagem que defini no início, se formos nos utilizar de uma aproximação literal, é possível dizer que o filme se trata de um estudo psicológico de seres humanos em ambientes extremos, vivendo em isolamento. É notória uma escalada da tensão dos personagens durante o filme, e tal tensão é potencializada pelo abuso do álcool, que serve tanto como escape quanto como catalisador de alguns problemas. Nesse sentido, o que começa em um filme comedido propiciando a reflexão parte logo para uma loucura generalizada que, talvez, tenha a ver com a progressão mental de pessoas em uma situação de isolamento. Wake e Winslow se contrapõem e se completam, como se estivessem em um relacionamento viciante e tóxico. Nunca sabemos se a seguir os personagens irão se matar ou se beijar. Nesse sentido, a dinâmica dos atores funciona muito bem para preencher o tempo do filme, sendo seus diálogos alguns dos pontos altos da obra. O meio ambiente também possui uma função narrativa para além do cenário. Sua força é tão grande que é possível dizer ser outro personagem em cena. Dessa maneira, é clara a degradação mental dos dois homens até um final catastrófico e óbvio. Ainda que o Winslow, como novato, sofra e se transforme muito mais que o Wake, esse último colabora para a derrocada de Winslow como agitador e manipulador. Ainda assim, apesar de Wake ser claramente um combustível para o caos do filme, nos é mostrado que Winslow também não possui um passado imaculado, o que reforça a percepção de que as coisas não são o que parecem e quebra o estereótipo narrativo de mocinho virando vilão, uma vez que ambos nunca foram mocinhos, e se nos demos a liberdade de pensar dessa maneira, foi só porque quisemos. Além disso, a partir do momento em que sabemos o passado de Winslow, conseguimos ligar diretamente à sua personalidade e ao zelo no trabalho, o que pode terminar, em último caso, em desqualificá-lo. Olhando de um ponto de vista subjetivo, que em alguns momentos chega a ser bem objetivo, é clara a referência no filme a diversas figuras mitológicas, especialmente gregas. Se olharmos os acontecimentos de uma forma simbólica, as gaivotas tomam outro papel, assim como a figura da sereia encontrada por Winslow, e também as maldições marinhas proferidas por Wake. Ainda sob essa perspectiva, é possível que duvidemos até mesmo da existência de Wake, que na loucura crescente de Winslow pode ter sido uma criação de sua mente doentia e sozinha. Nessa ótica, a cena final pode ser interpretada pelo mito grego de Prometeu, que se arrisca a roubar o fogo da sabedoria de Zeus, que nesse caso seria o acesso ao farol, que por meio de um assassinato toma de Wake, e é punido pelo deus tendo que ficar sendo dilacerado vivo por uma ave para o resto da eternidade. Tal sentença é representada e imitada pelo final do filme, onde, após ter contato com o farol, Winslow parece ser repelido, e acaba por ser comido entre os rochedos pelas gaivotas que tanto tentou repelir durante a obra.
Cena essa de uma plasticidade incrível, ainda que horrível de se ver. Outro mito que se encaixa bem ao desfecho seria o final de Ícaro, que chegando muito perto do sol despenca para uma morte no mar. Enfim, certamente o Farol não é um filme para se assistir uma única vez. A simbologia carregada, os detalhes e as informações escondidas fazem necessária uma segunda assistida. Apesar de ser um filme relativamente longo, as atuações maravilhosas dos dois únicos atores sendo reforçadas pela força da natureza fazem da experiência algo agradável, ainda que incomode pelo terror psicológico sempre presente e crescente durante a obra. As qualidades técnicas do filme são inegáveis, e mesmo que o espectador não aprecie o enredo, acaba sendo forçosamente obrigado a reconhecer a grandiosidade da composição, e talvez só por isso vale a pena assisti-lo. Ainda que não seja um filme fácil e pasteurizado, eu o recomendo, pois é um produto de um cinema que poucas vezes temos a oportunidade de ver. Ainda assim, é necessário avisar que a loucura pode ser contagiosa.